Olá, meus queridos e amados, graça e paz, boa noite. Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você, abençoe a sua família. Quero mandar um abraço todo especial para o corpo diaconal da Igreja Batista Sinai de Almadina, em especial para o diácono Jardelino Teixeira do Nascimento. Jardelino, ele esteve enfermo esta semana, teve um mal-estar, mas está sob os cuidados da família, já gravou a mensagem, já compartilhou conosco, já nos alegramos. Deus te abençoe, Jardelino, você e a sua casa, viu? Obrigado também ao diácono Arnaldo por ter nos informado a respeito do estado de saúde do nosso diácono Jardelino. Que Deus também, Arnaldo, continue abençoando a sua casa, a sua vida e a sua família. Sejam bem-vindos, todos vocês, ao culto da Igreja Batista Sinai de Almadina. Como sempre, Almadina, aquela cidade gostosa aqui no sul da Bahia. A igreja fica localizada na rua Valdemar Cardoso, número 32, bem no coração da cidade. Se você quiser conferir, vai lá e confere que a Igreja Batista Sinai de Almadina está, sim, localizada bem no coração da cidade. Hoje é domingo, dia 13 de setembro. Olha, já estamos quase ultrapassando a barreira do meado do mês de setembro, né? Já estamos chegando aí bem perto do final do ano. Esse ano de 2020 foi muito rápido a passagem, né? Mas que bom que nós podemos sentir a presença e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Deixa eu fazer aqui alguns avisos rápidos, tá? A respeito da dinâmica das atividades da igreja para esta semana. Toda terça, às 20 horas, a igreja está realizando culto online para oração. E você já sabe, é só ligar 9739-8194-1771, faz o seu pedido, a gente ora, você também ora conosco, você pode pedir via Facebook, via WhatsApp, via operadora, e a gente coloca o seu pedido diante de Deus através da oração. Quinta-feira já estamos nos reunindo no templo, ali, culto presencial na Igreja Batista Sinai de Almadina, às 18 horas e 30 minutos, ou seja, não mais às 19h30, mas agora às 18 horas e 30 minutos. Todo sábado, às 19 horas e 30 minutos, nós temos estudo bíblico com a irmã Paulina Costa. Domingo às 9, o estudo bíblico de sábado às 19h30 é online. A escola bíblica também ainda online às 9 horas da manhã. E domingo às 18h30 no templo, culto de louvor e adoração ao nosso Deus e a proclamação da sua palavra, do Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, ou de todo aquele que crê. E agora, às 19h30, nós acabamos há pouco o culto ali na igreja, mas deixamos uma mensagem gravada para abençoar a sua vida. Você que ainda está observando aí o distanciamento social, nós respeitamos a Igreja Batista Sinai de Almadina, o pastor, o corpo diaconal, diretoria, todos nós somos sensíveis a você permanecer, tá? A sua escolha em permanecer aguardando aí, respeitando esse distanciamento, momento de distanciamento social. Que Deus te abençoe, tá? Mas não saia daí antes de ouvir a mensagem do coração de Deus para abençoar a sua vida. Portanto, está aí. A igreja não parou a sua dinâmica e ela está agora culto online, culto presencial. A marcha da igreja não para, além dos cultos que são realizados todos os dias, cultos domésticos, nos lares, inclusive aqui em nossa casa, né? Chegamos ao momento especial do culto, um momento onde nós podemos colocar diante de Deus a nossa vida financeira, consagrar diante do Senhor a nossa vida financeira, as nossas finanças. Estamos aí vislumbrando um horizonte com muitas dificuldades. E quando nós dizemos a Deus que Ele é Senhor e Rei da nossa vida financeira, então nós podemos
ficar tranquilos, porque Deus cuida com excelência, não só da vida financeira, mas da nossa vida por inteiro. A igreja colocou estabeleceu estas duas oportunidades para que pudéssemos consagrar ao Senhor, devolvendo a Ele dízimos, os dízimos que são do Senhor, e também as ofertas para manutenção, para sustento da sua obra. A igreja coloca a conta corrente de agência número 601, dígito 7, a conta corrente 16229, dígito 9, esta conta, o proprietário titular é a Igreja Batista Sinai de Almadina. Então você clica lá, agência, conta, valores, e quando você clica Enter novamente, deverá aparecer a titularidade da Igreja Batista Sinai de Almadina. Aí você aperta Enter novamente, confirma lá o depósito, a transferência do dízimo que é do Senhor, glorifica ao Senhor, porque se você está dizimando, tá? Você está reconhecendo e agradecendo a Deus porque Ele tem abençoado a sua vida financeira. Também a igreja coloca a outra forma de contribuição, de consagração, é via tesouraria. A Igreja Batista Sinai de Almadina tem tesouraria, primeira e segunda, e você pode procurar uma das duas e consagrar o dízimo e oferta, e a tesoureira, primeira e segunda, ela vai te dar um recibo, vai receber a sua contribuição, e você vai ser tremendamente abençoado. Esse é um momento especial, porque estamos vendo as coisas muito difíceis, a carestia tentando voltar, tentando galopar em nosso país, no mundo de um modo geral, mas nós precisamos dizer ao Senhor, antes de qualquer coisa, que Ele, Deus, é o Senhor da nossa vida financeira. E eu quero convidar você, nesse momento, para orar conosco. Vamos consagrar ao Senhor a nossa vida financeira. Vamos colocar diante de Deus as nossas finanças, tá? Não abra brecha para Mamon dominar a sua vida financeira. Não abra espaço para que o devorador venha estraçalhar com as suas finanças. Mas coloquemos, tá? Eu e você, as nossas finanças diante do Senhor, para que Ele reine, seja Senhor, seja o supremo da nossa finança, não só da vida financeira, mas em especial agora da nossa vida financeira. Eu quero convidar você a orar conosco nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus dos céus, nosso eterno, soberano e amado Pai Celestial, em Tua presença, meu Senhor, mais uma vez nós nos encontramos. E este é um domingo especial, dia 13 de setembro de 2020, onde nós temos visto, meu Deus, as dificuldades que assolam o nosso país, que assolam as nações da terra. E é por isso, ó Deus, porque nós te amamos, que nós reconhecemos o Senhor ser o Deus poderoso, Senhor das nossas vidas, e colocamos, meu Senhor, entregamos a Ti nesta oportunidade a nossa vida por inteiro, mas em especial agora a nossa vida financeira. Nós repreendemos em nome de Jesus toda a ação do mal, toda a ação do devorador sobre as nossas finanças, e nós entregamos a Ti o controle, ó Pai, da nossa vida financeira, para que o Senhor reine soberanamente. Repreenda, Senhor, todos os dardos do maligno que estão sendo direcionados sobre as nossas finanças, sobre a vida financeira deste irmão, desta irmã, desta pessoa que está orando conosco nesta oportunidade. Nós não saberíamos como gerir, nós não saberíamos como conduzir a nossa vida financeira se o Senhor não estivesse nos orientando, se o Senhor não fosse o nosso guia, se o Senhor não fosse aquele que cuida de toda a nossa vida e em especial também da nossa vida financeira. Pai, abençoa, meu Deus, as nossas despensas. Ó Deus, realize a multiplicação em nossos celeiros, vai abençoando a nossa vida de um modo geral. Nós reconhecemos o Teu poder, reconhecemos a Tua graça, reconhecemos o Teu domínio, ó Deus, reconhecemos que o Senhor
é o dono do ouro e da prata, reconhecemos que todas as coisas, ó Deus, estão debaixo das tuas ordens, do teu poder, e nós colocamos também agora a nossa finança, as nossas finanças, a nossa vida financeira diante do Senhor. Cuide das nossas famílias, fica conosco. Ó Deus, abençoe agora a vida de todos aqueles que ouvirão a tua palavra. Falaremos, ó Deus, deixaremos uma mensagem do teu coração para abençoar a vida de todos aqueles que tiverem contato com esta mensagem. Que ela não volte vazia, pois é a palavra poderosa do Senhor. Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Olha que bom que você compreende o compromisso, tá? A responsabilidade, o comprometimento que temos com o Senhor e com a sua obra. Em nome de Jesus, prossigamos assim, tá? Como colaboradores, mas também como dizimistas consagrados ao Senhor, para que a nossa vida financeira continue debaixo da bênção, debaixo da graça do Senhor nosso Deus. Como agir? Como agir em meio à crise? Você já imaginou, já parou para pensar de que forma você poderia agir em meio à crise? Aliás, que estamos em crise aí no nosso país, o mundo de um modo geral está em crise desde o final de 2019. E o Brasil entrou em crise, uma crise sanitária, a saúde da população brasileira está em crise, tá? E nós temos orado diariamente para que Deus abençoe, fortaleça e salve vidas e restaure vidas. Mas desde o mês de fevereiro, março, que nós temos percebido que uma crise severa sanitária envolvendo, a saúde da população brasileira tem tomado conta do nosso país. Como é que você agiu? Como você tem agido em meio a esta crise sem precedentes para a nossa geração? Nós não estávamos vivos em 1916, mas agora em 2020 a nossa geração está participando da história, de uma história de crise sanitária. A saúde da população mundial, ela está combalida. E como podemos, ou de que maneira podemos agir? Como agimos já durante estes 6 meses em relação à crise que o mundo está enfrentando? Eu quero convidar você nesta noite para acompanhar conosco a leitura bíblica que está lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Em nome de Jesus, que esta palavra de Deus seja abençoadora para a sua vida, no nome de Jesus. Veja o que diz 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tem em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse Eliseu: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia.
E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E tu e teus filhos vivei do resto. Como agir em meio à crise? Queridos, a Bíblia apresenta histórias de várias pessoas, homens, mulheres, crianças, marcantes, e que geram para nós um aprendizado, pois é a poderosa palavra de Deus a nos orientar. E nesta noite nós vamos ver a respeito desta mulher, que a Bíblia costuma às vezes não mencionar o nome. Lá na casa de Naamã tinha uma menina lá de Israel que não diz o nome, e essa menina marcou a sua história a serviço de Deus naquela casa. Agora aqui esta mulher, na multiplicação dos pães, um jovem que o seu nome ali não é mencionado, anônimos, pessoas anônimas na Bíblia, mas que marcaram uma história, cuja história destas pessoas, elas acompanham a história de geração a geração. Mas nós queremos ver algumas lições, iremos compartilhar com vocês algumas lições sobre a vida desta mulher, que a sua história está aqui em 2º livro de Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Esta mulher, ela nos ensina, e eu separei para esta noite 5 lições. Eu quero ser breve na explanação da reflexão desta noite. A primeira lição que eu encontro na vida desta mulher de Deus é que ela não perde o controle, mesmo no momento de crise. O tema da reflexão é como agir em meio à crise. E eu vejo aqui uma mulher que perdeu o seu marido, ela estava viúva. Ela tinha 2 filhos e agora os credores vieram para levar os seus 2 filhos como pagamento pela dívida deixada por seu marido. Os seus 2 filhos seriam arrancados à força para a quitação da dívida. A crise estava, ou uma crise severa, estava instalada na vida desta mulher, que a Bíblia não diz o seu nome, apenas chama-na de mulher. A crise, ela perdeu o marido, ela estava endividada, ela havia perdido a estrutura financeira, agora a comida em sua casa, segundo o que a Bíblia diz, estava escassa, a angústia, o medo e o pavor tomavam o coração daquela mulher. E os cobradores, né? E a gente sabe muito bem como funcionam essas questões de dívidas, os cobradores sem piedade, tá? E a mulher agora, ela estava na iminência de perder os seus 2 filhos. A crise estava sobre a vida daquela mulher. Como aquela mulher age em meio à crise? O que é que eu vejo aqui? Ela não perde o controle. Pastor, onde é que o senhor encontrou isso aí? Eu gosto de ler um versículo e pedir a Deus que me faça enxergar o que está ali para que eu possa compartilhar com você e estas lições serem úteis e aplicadas em minha vida e em sua vida também. E eu descobri que mesmo no momento da crise, ela não perdeu o controle. Como é que eu e você
no momento ou em meio a esta crise que estamos enfrentando há meses, temos reagido? Como temos nos comportado? Perceba que o versículo 1 diz que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a um homem de Deus. Profeta era boca de Deus, é boca de Deus. Profeta representava a voz de Deus ali para instruir, para corrigir, para decretar a bênção e para decretar a sentença. E esta mulher, ela toma uma decisão. E eu quero chamar a sua atenção exatamente para isso. No momento da crise, ou em meio à crise que estamos enfrentando, estamos vivenciando, devemos fazer igual aquela mulher. Como é que ela não perdeu o controle? Ela vai buscar solução com o Senhor. Ela vai levar a sua causa ao homem de Deus e diz: olha, meu marido, teu servo, que era crente, que era servo de Deus, temia ao Senhor, ele morreu, e o Senhor sabe disso, e agora os credores, eles querem arrancar os meus filhos de mim. Ela foi procurar um homem de Deus. Queridos, ela não perdeu o controle. Certamente ela via no seu esposo um homem de Deus, um homem arraigado, arraigada a sua confiança no Senhor. E ela vai exatamente procurar um homem de Deus para levar a sua demanda. Não perca o controle, coloque a sua causa diante do Senhor. Eu não sei o que é que você está enfrentando, não sei qual é a sua angústia, não sei qual é a sua peleja, não sei que batalha ou em que ponto da batalha, da luta você está enfrentando, você está passando, mas eu sei de uma coisa, aquela viúva aqui de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7, ela nos ensina que não precisamos perder o controle. Mas nós só não perdemos o controle quando nós buscamos a direção divina. E ela vai buscar a direção para ouvir o que o homem de Deus tem a dizer. E Eliseu era um homem de Deus. Os conselhos de Eliseu eram conforme o coração do Senhor. E ela vai buscar, no momento de crise, ela não perde o controle porque ela vai buscar a direção do Senhor. Se você está buscando a direção do Senhor, você não vai perder o controle. Mas tem muita gente aí batendo cabeça, vídeo para cá, vídeo para lá, susto aqui, pavor ali, medo aqui, notícia de morte, de desgraça, de tragédia, para lá e para cá, e ficam sem saber que direção tomar. Não perca o controle, não. Coloca a sua demanda, a sua causa diante do Senhor. A mulher viúva, mãe de 2 filhos, endividada, a ponto de perder os seus 2 filhos para os credores, ela sai de casa e vai ouvir, buscar a resposta da boca de Deus. Como é que você está agindo em meio à crise? Lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, assim está escrito: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Em momento algum, o profeta Eliseu disse: não pague não, deixa correr a dívida, não pague não, ela vai caducar. Em momento algum, o profeta Eliseu disse isso. Homem de Deus, age conforme a mente de Deus. A segunda lição que eu encontro pregada na vida ou pelo comportamento desta mulher viúva é que ela se preocupa com a espiritualidade e a conservação da sua família. Olha o versículo, olha o que diz o versículo: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Conta para mim, o que é que você tem em casa?
E aqui eu quero dar uma parada, porque é muito importante a gente observar. Ela se preocupa com a espiritualidade e a conservação da sua família. Ela podia ter tomado outras direções. Tem gente aí, até gente boa da fé, apelando, batendo em todas as portas. Aqui abri, né? Mas a mulher, ela estava consciente que a espiritualidade da sua família agora estava sob a sua responsabilidade. E ela vai ao encontro do profeta. E ela precisava conservar a sua família. Ela precisava conservar a sua família, o seu patrimônio. O versículo 2, o profeta pergunta: o que é que você tem em casa? E eu quero devolver ou passar para você esta pergunta. A gente não tem como negar, né? Se não é a crise financeira, pode ser a crise psicológica, emocional, a crise conjugal, né? A angústia, a opressão, a depressão, a vontade de se matar, a vontade de sair correndo pelas ruas, a vontade de sumir, não é? São várias crises, são várias situações que no momento da crise surgem como opções. Mas qual foi a pergunta que o profeta fez para esta mulher que estava preocupada com a sua família e com a espiritualidade da sua casa? Mulher, o que você tem em casa? Você me disse aqui da sua crise. Você está viúva, com 2 filhos, e os credores querem carregar os seus filhos para serem seus escravos. O profeta faz uma pergunta para ela: o que você tem em casa? E ela disse: tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada. Mas depois do não tem nada em casa, olha, tua serva não tem nada em casa, senão um vaso de azeite. Senão um vaso de azeite. Glória a Deus que ela não parou em casa. Glória a Deus que ela prosseguiu, senão um vaso de azeite. Muita gente não consegue a felicidade plena na sua vida cristã, porque foca os olhos apenas na crise, na dificuldade, na situação de aperto. O profeta diz: mulher, o que é que você tem em casa? Profeta, eu tenho lá, não tenho nada, somente um vasinho lá de azeite, senão um vaso de azeite. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que para você é algo insignificante, se você colocar nas mãos de Deus, é algo a ser transformado em milagre. Aquilo que você acha insignificante dentro da sua casa, se você coloca nas mãos de Deus, pode ser transformado em alvo de milagre. Não tenho nada, mas tenho um vaso de azeite. O que tem a ver o vaso de azeite com a dívida estrondosa, volumosa que estava sobre aquela família, que certamente, levando os 2 filhos, só seria resolvida se a mulher concordasse, né? Não é nem concordasse, porque seria arrancado mesmo os filhos à força. A dívida só seria paga, quitada, se os filhos fossem dados em lugar da dívida. Queridos, esta mulher, o que ela tinha em casa, ela estava com a solução do problema em casa, mas precisava da direção de Deus. Talvez você esteja na mesma situação, vivenciando uma circunstância semelhante. A solução do problema, de acordo com a sua vida cristã, com o seu crescimento espiritual, a sua longa vivência no Evangelho, talvez na sua casa tenha alguma coisa que seja bênção, e eu creio que tem. Alguma coisa que seja bênção na sua vida, para a sua família.
mas é bem provável que você não tenha atentado para isso. E Deus não permite que venha sobre nós provação além da nossa capacidade. Tudo que nos sobrevém, Deus nos garante em sua palavra que nós poderemos suportar e que nós poderemos, pela fé em Cristo Jesus, superar. A mulher tinha a solução do problema em casa, mas os seus olhos estavam tapados por conta da crise. O baque foi tão forte, perdeu o marido e agora estava para perder os filhos. Ela não conseguia vislumbrar que a bênção estava dentro da sua casa. Talvez seja o seu estado. Você está tão preocupado, tão assustado, tão aterrorizado. O temor tomou conta da sua vida, a angústia, o pavor da morte, e que você não consegue raciocinar, parar, respirar e perceber que a resposta está dentro da sua casa, pertinho de você. Pertinho de você. O que é que você tem em casa? Profeta, não tenho nada, a não ser um vaso de azeite. Aquilo que você acha que é insignificante, você acha que é coisa pequena, sem sentido, sem valor, se você colocar na mão de Deus, você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Terceira lição que eu tiro na vida desta mulher é que ela continua cumprindo e obedecendo às ordens do Senhor, mesmo em meio à crise. Ah, quanta gente boa em meio à crise do coronavírus não se evadiu da presença de Deus. Não quer mais saber da igreja, não quer mais saber de oração, não quer mais saber de palavra de Deus, de Bíblia, não quer mais saber de comunhão. Quanta gente boa não suportou a crise e abriu mão do seu Deus e da sua fé. E eu vejo aqui como terceira lição, que mesmo em meio à crise, meu irmão, nós estamos enfrentando uma crise. E nós precisamos da palavra de Deus para que possamos ter direção correta em meio a esta crise. Olha aqui uma mulher viúva, a palavra de Deus nos mostrando lições riquíssimas de como ela se comportou em meio à crise. Terceira lição, ela continuou cumprindo e obedecendo às ordens do Senhor. Continua cumprindo e obedecendo às ordens do Senhor. Como é que a gente prova que ela continua cumprindo? Qual foi a ordem que ela recebeu do profeta? Olha, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, mas peça muitas vasilhas. Aqui fala não poucas, né? Mas peça muitas vasilhas. E ela, em meio à crise, ela podia... A nossa geração hoje é uma geração que questiona tudo. Por quê? Para quê? Nunca foi assim. Em outras crises que nós enfrentamos, não precisou disso. Para que esse negócio de vasilha? E ainda mais sair tomando vasilha dos outros emprestado. Para que isso? Que invenção? Isso é coisa que não tem o que fazer. Mas ela não pensa assim, não. Ela obedece rigorosamente a orientação do homem de Deus. E como tem gente com dificuldades para obedecer, para observar orientações dos homens de Deus em nossa atualidade. Como tem gente que prefere o caminho da desobediência, da rebeldia, o caminho do minha cabeça é meu guia, ninguém tem nada com isso. Olha, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias. Tá? No mínimo, a nossa geração questionaria: por que vazias? Por que não podiam vasilhas cheias de alguma coisa? Né? Lá em Romanos capítulo 13, versículo 2, está escrito assim, o apóstolo Paulo escreve: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Lá em Romanos, permanecendo em Romanos, agora capítulo 13, versículo anterior, todo homem
esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. A mulher vai procurar um homem de Deus, um homem sob a autoridade, ungido pelo Senhor, pelo poder do Deus Altíssimo, para tomar direção para os seus próximos passos, mesmo enfrentando momentos de crises. Mesmo no momento de crise, aquela mulher continua cumprindo exatamente e obedecendo as ordens do Senhor. Com certeza. E aqui, você que é esposo, você que é esposa, serve para os dois. Eu imagino o quão fiel tenha sido o esposo daquela mulher. Eu imagino a grandeza do testemunho do esposo falecido desta mulher, para que mesmo depois da morte do seu marido, ela permaneça rigorosamente fiel ao Senhor e obedecendo às instruções do homem de Deus. Eu louvo a Deus pela vida desse profeta, desse estudante ali, aluno do profeta Eliseu. Certamente aquela mulher, olhando para o seu esposo, viu nele o exemplo de alguém fiel ao Senhor. Como é que a sua esposa tem visto você? Se você faltasse hoje, qual seria a conduta da sua família? Ela iria obedecer os seus ensinos? Você é um bom exemplo de cristão para a sua família, para os seus filhos, para a sua casa? Como é que a sua família iria se conduzir? Ela iria lembrar de que você era servo do Deus Altíssimo, de que você era um exemplo de esposo fiel, consagrado, amante do Senhor, da sua palavra, homem de oração, culto doméstico. Como a sua esposa iria lembrar de você? E como o seu esposo iria lembrar de você? Eu vejo aqui um homem que partiu, mas que a sua família procurou seguir e obedecer aquilo que via em sua vida. E a mulher vai procurar um homem de Deus, porque o seu esposo tinha uma boa convivência e estava sendo instruído por um homem de Deus. Não era um homem qualquer, era um homem de Deus. Não era um profeteiro, era um profeta de Deus. Ela não se desespera no momento da crise, pois ela continua cumprindo e obedecendo às ordens de Deus. Olha, pega um monte de vasilha emprestada aí com a vizinhança, viu? Mas pegue muitas vasilhas, não pegue poucas não. E o milagre está sendo construído e a fé daquela mulher está sendo trabalhada. E eu vejo ali que o milagre está em processo, né? O milagre está sendo processado, mas Deus está se mostrando fiel, sustentador e abençoador e Senhor da vida daquela mulher e da sua família. A quarta lição que eu aprendo com esta mulher é que mesmo em meio à crise, ela não priva, e isso é muito importante, ela não priva os seus filhos de testemunharem o agir de Deus. Quantos pais têm sido negligentes em relação a este assunto? O menino hoje não pode mais acordar às 5 da manhã para ir para o culto matutino, tchadinho. Porque ele vai ter aula às 7h30. Aí ele vai para a escola às 7h30, volta às 11h30, tem a tarde livre, vai curtir nas redes sociais, vai bater uma bola, vai correr, montar bicicleta, vai nadar, vai fazer o que quiser fazer. Aí vem para casa, toma banho, janta. Se tiver com vontade de ir para a igreja, vai. Se não tiver, a mãe não se importa. Aí vai passar a noite na internet acordado. Mas ele não pode acordar às 5 horas para ir para a igreja. Temos errado. Temos falhado na instrução e formação do caráter espiritual dos nossos filhos. E eu aprendo com esta mulher viúva que ela não impede, ela não priva os seus filhos de testemunharem o agir de Deus.
Ah não, profeta, deixa meus filhos fora disso. Eu não quero que meus filhos se envolvam. Eles não estão preparados psicologicamente para esta situação. Tadinho dos meus filhos. Não. A ordem do profeta, a orientação do profeta no versículo, na palavra de Deus para ela, é exatamente essa. Olha, entra, fecha a porta da tua casa, você e seus filhos, nós por muitas vezes deixamos os nossos filhos fora das ações de Deus, e isso é uma fatura que vai chegar lá na frente em nossas casas, em nossas famílias. E eu vejo aqui uma mulher que mesmo na crise, opa, é família ou não é? Porque no momento da crise seus filhos não podem sequer desconfiar do que está acontecendo? Por que seus filhos não podem colocar os joelhos no chão junto com você? Por que os seus filhos não podem sair pedindo vasilha de casa em casa na vizinhança? Vasilhas vazias. No momento da crise, meu irmão, é crise. E Deus envolve a nossa família, todos. Aqui em casa eu louvo a Deus, é pastor, esposa e filha. Culto doméstico, orando, clamando. Um dia Jéssica pede, ora pelos pedidos que foram apresentados. No outro dia Paulina, o pastor todos os dias ora. Todos nós estamos envolvidos, porque em meio à crise nós não podemos privar os nossos filhos de terem experiências com Deus. A gente senta aqui na sala e tem um caderninho de oração que a irmã Paulina construiu. Está quase um dicionário já. E volta e meia a Jéssica diz: minha mãe, risque fulano aí, já está curado, graças a Deus. Eu também, Paula, olha, fulano de tal mandou avisar que já recebeu a bênção. Tá? Irmãos, nós precisamos colocar a nossa família. Os nossos filhos não podem ser poupados de ver o agir de Deus. A mulher, a viúva em meio à crise, ela não priva seus filhos de testemunharem as maravilhas de Deus. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Nossos filhos precisam ver Deus agindo em nossa vida. E põe a parte a que estiver cheia. Bom, quando o profeta pergunta para ela: o que é que você tem em casa? Dize-me o que é que você tem em casa. Ela diz: olha, tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Uma botija de azeite. O profeta manda ela buscar o máximo possível de vasilhas vazias. E diz: olha, coloca diante dos teus filhos, fecha a porta sobre ti, reúne os teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Ué, se ela só tinha uma botija e estava agora com uma quantidade imensa de vasilhas vazias, e ela vai fazer em obediência ao que o homem de Deus, e isso é muito importante na sua vida, ela vai fazer, cumprir a instrução, a orientação, talvez até sem entender bem, mas ela vai fazer exatamente, vai agir exatamente conforme a instrução, a orientação do homem de Deus. Imagine o pasmo, o regozijo dos meninos, dos seus filhos, vendo a sua mãe enchendo as vasilhas todas que estavam vazias, e ela só tinha uma botija de azeite. Imagine os olhos esbugalados dos meninos, imagine aquele semblante de surpresa. Queridos, os nossos filhos precisam se surpreender com o agir de Deus dentro das nossas casas. Mas os nossos filhos ficam surpresos com o comportamento nosso, às vezes, pais e mães, esposos e esposas. Os nossos filhos se surpreendem ou têm se surpreendido de forma negativa. Versículo 5, partiu pois dele, não seja apressado, ouça tudo o que o Senhor está falando a você. A mulher só foi embora depois que ela ouviu exatamente o que o profeta disse. Tem gente que está tão acostumada em correr para a internet, correr para os vídeos,
correr para as filmagens, correr para o que fulano de tal disse, para a live de fulano, que não está disposto a ouvir o que Deus está falando. Ela ficou ouvindo tintim por tintim a instrução do profeta. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes Deus estava falando com você na igreja, com a sua palavra, com a mensagem do Evangelho, e você com um comichão, sabe lá de onde esse comichão vem, e aquela angústia para sair da igreja, foi embora e não ouviu a mensagem completa. E a solução para a sua vida, para a sua família, estava tão somente na mensagem do Senhor. Quantas vezes nós nos incomodamos, Deus começa a falar e Deus vai tratando, Deus vai mexendo em nossa estrutura e fala alguma coisa que mexe com o nosso interior e a gente diz, olha, já está na hora de ir embora. Não vai prestar, não vai dar certo. Se você ficar até o final, ouvir a mensagem de Deus para a sua vida, vai dar certo. Você volta para casa com a chave da vitória. O texto diz, partiu dele, pois dele. Mas não teve pressa para ir embora. Ela chegou ao profeta com uma demanda. E ela precisava de uma resposta, de uma solução. Às vezes você vai embora porque não está disposto a ouvir a solução da boca de um homem de Deus. Ouça tudo que o Senhor está falando. Feche a porta sobre si, sobre os seus filhos. Eles lhes traziam vasilhas e ela as enchia. Nossos filhos precisam estar juntamente conosco, envolvidos na obediência a Deus e às autoridades por Ele constituídas. Pessoas que instruem seus filhos a não obedecerem os seus líderes. Olha, lá no ministério de louvor da igreja, tem conselheiro, mas cada um. Na presidência dos jovens, cada um que cuide de si. Não precisa obedecer a ninguém, não. O negócio de igreja é pastor. Esse negócio de obedecer e ouvir instrução de pastor. Pastor não manda em minha vida, não. Ouça o que a Bíblia diz. A mulher foi em busca de uma solução para a sua vida. Eu não sei o que é que está passando na sua vida agora e em sua família. Mas você precisa procurar a solução que vem de Deus. Versículo 6, e sucedeu que cheias que foram as vasilhas, a provisão de Deus alcança as nossas necessidades. A mulher chegou, de acordo com a sua compreensão, falida, de acordo com a sua compreensão, já estava perdendo tudo, os seus filhos já estavam na penhora, tá? Só faltava agora os credores levarem os seus filhos, mas o texto diz que sucedeu, no versículo 6, que cheias que foram as vasilhas. Cheias por quem? A mulher com uma botija de azeite começou a encher as vasilhas e encheu todas. A provisão de Deus alcança as nossas necessidades. E o texto vai nos mostrar que aquela quantidade de azeite foi exatamente para suprir todas as necessidades daquela mulher. E lá no Novo Testamento diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as nossas necessidades. Disse a seu filho, traz mais uma vasilha aí. Porém o menino disse, mãe, tem mais vasilha vazia não. Então o azeite parou. Queridos, os nossos filhos precisam estar ao nosso lado, vendo o nosso Deus agir. Vou dar um testemunho rápido aqui. Começo do trabalho batista lá em Itacaré, o pastor Josué Gomes da Cruz e a sua família. Eu na época não era pastor, e a minha família e as minhas filhas pequenas. Uma tinha de 2 para 3 anos e a outra de 3 para 4, e assim, 2 a 3 e 3 a 4, não me lembro bem, mas pequenas. E nós saíamos de casa para Itacaré pelos olhos da fé. As nossas filhas sempre acompanharam as nossas andanças no reino de Deus. Congregação, de carro, a pé, de bicicleta, de avião, de trem, de metrô. Avião não, que eu nunca andei de avião, né?
mas já andei de trem, de metrô, já andei de bicicleta. As nossas filhas sempre acompanharam papai e mamãe nas viagens missionárias a serviço do Senhor. Nós nunca privamos as nossas filhas de verem Deus, o agir de Deus, e de verem o agir de Deus também em nossa família. Para encerrar, mesmo em meio à crise, aquela viúva, ela dá testemunho das maravilhas do Senhor. Ela dá testemunho das maravilhas do Senhor. O versículo 7 vai dizer: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Ei, você já foi abençoado nessa pandemia? Ah, pastor, mas é coisa, é entre eu e Deus. É? Dá uma ligadinha para quem você pediu oração e fala: irmão, olha, já fui curado, estou abençoado, aquela demanda, aquele problema já foi sanado. Alegra o coração daquele ou daquela que orou por você, varão. Alegra. Passa para ela a informação que vale a pena insistir orando ao Senhor, porque a resposta vem. Liga para a pessoa que foi seu intercessor e diga. Não diga só o problema, não. Às vezes nós nos preocupamos em apenas dizer: olha por mim ou por fulano que está passando perrengue. Mas quando a bênção chega, a gente não liga para dizer: fui curado, olha, fulano de tal foi abençoado, olha, fulano de tal recebeu a cura, fulano de tal foi transformado. A mulher no versículo 7 veio ela e fez saber ao homem de Deus. Devemos testemunhar tudo o que o Senhor tem feito em nossa vida. E disse ele. Quando ela chega diante do profeta, vai lá diante do homem de Deus e diz: olha, ela conta tudo o que Deus fez. Aí o profeta diz: agora, já que a sua casa está cheia da unção, está cheia do azeite, né? Todas as vasilhas que você tomou emprestadas, todas elas estão cheias. Azeite é valioso, azeite vale dinheiro, tá? Então você vai vender o azeite, vai pagar a tua dívida, e você e os seus filhos, tu e teus filhos, viverão do resto. E que resto, hein? E que resto, hein? Ué, pastor, mas essa mulher disse que não tinha nada em casa. Quem disse? Homem e mulher de Deus, mesmo em meio à crise, ele tem sempre uma reservinha com o Senhor. O Senhor deixa sempre uma bênção lá em nossa casa. Quem disse que ela não tinha nada? Acontece que às vezes o volume dos problemas são muitos. O volume é muito, os problemas são muitos. E tentam nos mostrar que não há saída. Ela diz: olha, só tem só uma botija de azeite, mas o que é isso? Não é nada. Ou só tem uma botija de azeite. Não tenho nada senão uma botija de azeite. Como quem diz: mas o que é isso? E o profeta, homem de Deus, foca o olhar, diz: bom, até ali que está, é dali que vai florescer o milagre na sua vida. O que você tem em casa? Ainda estamos em crise. E o Senhor pergunta para você nesta noite, através do homem de Deus, para a honra e para a glória do Senhor dos céus e da terra: o que você tem em casa? O que é que tem na sua casa que pode ser trabalhado por Deus para ser milagre em sua vida? A mulher tinha uma botija de azeite. Ela perdeu os filhos? Não. Ela foi obediente. Ela ouviu toda a mensagem, não foi embora antes da hora. Ela parou para ouvir. Ela não tapou os ouvidos. Ela ouviu a mensagem. Ela foi para casa e fez exatamente o que o homem de Deus falou. Mesmo, é possível, sem ter entendido bolufas, mas obedeceu. E agora, ela volta para contar o testemunho. Profeta, está tudo cheia. Todas as vasilhas estão cheias. Aí o profeta, imagino ele olhando para ela agora, aquela mulher que chegou chorosa, assustada, preocupada. Eu imagino agora ela com a autoestima levantada, olhando para o profeta, e o profeta, como quem diz: tá vendo aí? Não jogue a toalha.
vale a pena esperar a provisão divina. Eu imagino agora o profeta dando para ela uma notícia para que ela voltasse para casa, uma notícia que quando ela voltasse para casa, ela já soubesse o próximo passo, a próxima direção. Olha, todas aquelas vasilhas de azeite você vai pegar e vai vender, vai pagar a dívida. Então qual era a pendência? Era uma dívida que estava a ponto, a viúva, de perder os seus 2 filhos. A dívida estava quitada. Ela disse ao profeta quanto era a dívida? Não. Deus sabe tudo a respeito de nós. O que importa é colocarmos diante de Deus a nossa peleja, a nossa luta. Ela vai, vende e vai viver do restante, e que restante abençoado, com os seus filhos. O exército do Senhor da nossa geração está carente de testemunhos como o daquela mulher. O exército do Senhor da nossa geração está cheio de agente secreto. Tem tanto crente bom aí que não aparece. Não, mas é crente, é consagrado, mas a gente não vê. Vive como agente secreto. Apareça. Faça como aquela mulher. Apareça e testemunhe que grandes coisas fez o Senhor por você e por sua família. E esse é o motivo da sua alegria e também da nossa alegria. Encerrando, tem aquele tipo de cristão que no tempo da crise é o primeiro a chegar na igreja. É o primeiro a chegar na igreja para participar do culto de oração. Mas quando o azeite jorra na botija, ele se transforma em crente agente secreto. Aquela mulher não. No problema, homem de Deus foi procurá-lo. Quando resolveu o problema, foi informar ao homem de Deus e foi viver regozijada com a família aos pés do Senhor. Assim como Deus no passado zelou pela manutenção da família daquela mulher viúva, hoje Ele também zela por minha família, zela por sua família, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você já experimentou agir como a viúva no momento da crise? Já? Amém. Glória a Deus. Esta é a mensagem do Evangelho que transforma o mundo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pensa nisso. Pense nisso, em nome de Jesus. Que Deus nos conceda uma semana abençoada, em nome de Jesus. Pastor Robson Costa, da Igreja Batista Sinai de Almadina. Nós estaremos encerrando ouvindo uma participação musical com a irmã Jennifer Miranda Costa Cardoso, ela que é esposa do pastor Jailton Cardoso, ali da Igreja Batista, no bairro do Quadros, em Vitória do Espírito Santo. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos encerrar com a canção da irmã Jennifer Miranda Costa Cardoso, em nome de Jesus.
nos olhos deles. Todas as lágrimas nos olhos deles. Todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, não haverá mais choro, nem dor. Tristeza, as coisas velhas já passaram. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor.